Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos reunidos para meditarmos a palavra de nosso Senhor. E hoje, de modo excepcional, nós faremos a nossa comunhão espiritual no final da meditação. Vamos então ler o Evangelho do dia. Está no capítulo 6 do Evangelho de São João, versículos de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Meus irmãos, nós estamos acompanhando o capítulo 6 de São João, do Evangelho de João. E esse é o grande discurso que nosso Senhor faz sobre a Eucaristia, sobre a sua presença real e substancial no meio de nós. E aqui, então, a partir do versículo 48, nosso Senhor, então, vai começar a falar o que é, então, o pão da vida, que é Ele mesmo. Ele antes falava da necessidade de crer. E agora, então, Ele nos fala como Ele se dará a nós. Ele diz: Eis aqui o pão que desce do céu, Ele mesmo. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E ele então faz essa revelação extraordinária. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Veja,
Nós estamos, então, vendo Jesus que nos fala claramente da Santíssima Eucaristia. As palavras de Jesus, elas são de um realismo tão grande que nenhuma outra interpretação, no sentido figurado, seria possível fazer. Nosso Senhor é muito claro. Ele fala: o pão que eu darei é minha carne, que dará a vida ao mundo. Jesus aqui não usa de símbolos. Jesus não está falando de algo que vai simbolizar o seu corpo, a sua carne. Não, Jesus é claro. Ele diz que é o pão. E quem comer desse pão terá a vida eterna. Jesus não poderia ser mais claro do que isso. Não poderia ser mais claro. E por isso Jesus exige de nós a fé nas suas palavras. É isso que ele nos diz. Se Jesus não estivesse realmente presente na Santíssima Eucaristia, essas palavras do Evangelho de hoje não teria sentido algum. Teria sentido. Mas como nós sabemos e cremos que Jesus está falando da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento, vemos que ele nos fala dele mesmo como pão de forma muito clara. E aqui, meus irmãos, vemos que Jesus, ele diz que dará então a sua carne como comida para salvar o mundo, ou seja, para alimentar o mundo espiritualmente. Jesus, então, ele faz o seguinte aqui. Ele antecede aquilo que ele vai fazer na última ceia, quando ele vai instituir a Eucaristia, num dia de quinta-feira, como hoje. E por isso devemos entender que em cada Santa Missa acontece o milagre da transubstanciação. Ou seja, as espécies de pão e de vinho adquirem, sem dúvida, um novo significado e um novo fim. Porque debaixo das espécies do pão e do vinho, eles já não existem. Já não existem aquilo que havia antes, mas uma coisa completamente diferente, diversa. Isto é, o próprio Cristo, todo inteiro. Ele está presente na sua realidade física, na sua realidade corporal, ainda que de um modo diferente, como os corpos se põem no lugar. Então, meus irmãos, aqui nós precisamos entender que para celebrar a missa, para celebrar a Eucaristia, é necessário que se tenha a matéria do pão e do vinho. E o sacerdote, então, na Santa Missa, oferece o pão e o vinho. E ele, o sacerdote que age na pessoa de Jesus, em persona Christi, ele repete as mesmas palavras de Jesus na última ceia, invocando o Espírito Santo para que possa transformar aquele pão e vinho no corpo e sangue de nosso Senhor. Assim como ele fez na sua primeira missa, na última ceia com os apóstolos. E, portanto, em cada Santa Missa acontece esse grande milagre, onde, então, o pão é transubstanciado no corpo de Cristo e o vinho transubstanciado no sangue. Ou seja,
as espécies de pão, a aparência, o gosto de pão, a forma de pão permanece. Mas aquilo que muda. Não é mais pão, é então o corpo de Jesus. Não é mais vinho, apesar de ter as aparências de vinho, a cor do vinho, né? Ou seja, é líquido como o vinho, tem o gosto de vinho, mas não é mais vinho. É o sangue de nosso Senhor. E aqui nós vemos as promessas se cumprirem de nosso Senhor, quando Ele dizia: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus quis permanecer conosco na Santíssima Eucaristia. E por isso, quando nós podemos receber Jesus na comunhão, vemos esse maravilhoso banquete em que Cristo se dá a nós, se dá a cada um de nós como alimento. E por isso, meus irmãos, poderíamos dizer que receber Jesus na Eucaristia é o que de mais extraordinário podemos receber nessa vida. E a Eucaristia é aquilo que nos faz íntimos com Jesus, onde nós permanecemos nele e ele em nós, onde nós somos alimentados com a vida divina de Jesus Cristo. E por isso nós louvamos e bendizemos a Jesus por instituir a Eucaristia. E existe uma oração composta por São Tomás de Aquino, chamada Adoro te devote. É uma oração antiquíssima, um dos mais belos hinos dedicados à Eucaristia, que então foi composto para a festa de Corpus Christi, que foi pedido pelo Papa Urbano no século XIII. E ele pediu então a São Tomás de Aquino. E eu quero meditar essa oração com vocês, essa oração belíssima. Nós vamos degustar essa oração, que traz para nós um ensinamento teológico riquíssimo do que é a Santíssima Eucaristia, do que é esse pão que é alimento para nós, esse pão que é o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus. A oração então se inicia: adoro-vos com devoção, Deus escondido, que sob estas aparências estás presente. Então, ou seja, adoramos a esse Deus escondido, que se esconde do nosso ver, que se esconde do nosso tato, que engana os nossos sentidos. E ele continua: a vós se submete o meu coração por inteiro, e ao contemplar-vos se rende totalmente. E queremos pedir essa graça. Senhor, que diante de vós, sacramentado, o meu coração se submeta à vossa presença em cada sacrário, em cada santa missa, e que possamos ter a graça de contemplá-vos, sobretudo quando o sacerdote o eleva no altar, e contemplando a vossa presença real e substancial, amorosíssima. E continua São Tomás: a vista, o tato, o gosto sobre vós se engana, mas basta o ouvido para crer com firmeza.
creio em tudo que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Olha, veja, Jesus, aqui nesse discurso do pão da vida, ele pede primeiro que creiamos nele. E quando nós olhamos para a Eucaristia, de fato, o que a gente vê é pão. Se a gente tocar, tocamos num pão. E o gosto é de pão. Mas basta que ouçamos a palavra de nosso Senhor Jesus para que creiamos com firmeza. Porque, por mais que nós não vejamos a Cristo, Ele nos diz: eu sou o pão da vida. E o pão da vida é a minha carne. Ou seja, basta o nosso ouvido, basta que creiamos nessa verdade. Na cruz estava oculta a divindade. Mas aqui, isto é, na Eucaristia, se esconde também a humanidade. Quando Jesus estava no alto da cruz, as pessoas viam um homem que estava morrendo, um homem que estava sendo crucificado. A divindade de Jesus estava velada. Mas na Eucaristia, não só a humanidade de Jesus é velada, ou melhor, não só a divindade, mas também a humanidade é velada. E então, São Tomás segue na oração. Porém, creio e confesso uma e outra, e peço o que pediu o ladrão arrependido. Apesar de que na Eucaristia não vejamos a divindade, muito menos a humanidade de Jesus, nós cremos. Cremos que ali está o Cristo inteiro, a sua natureza humana e a sua natureza divina. E por isso rezamos como o bom ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Não vejo as chagas como Tomé as viu, mas confesso que sois o meu Deus. Não vemos na Eucaristia as chagas de Jesus, mas assim como Tomé, quando contemplamos Jesus na Eucaristia, nós dizemos: meu Senhor e meu Deus. É o Criador, é o Salvador, é aquele que nasceu do ventre puríssimo de Maria, que está ali, presente na Santíssima Eucaristia. Fazei que eu creia mais e mais em vós, que em vós espere que vos ame. Então pedimos essa graça a Jesus. Senhor, que creiamos mais e mais na vossa presença eucarística. Que creiamos, Senhor, mais e mais. Quiçá os católicos batizados pudessem crer verdadeiramente nessa grande verdade. Porque, meus irmãos, quando nós cremos na Eucaristia, quando eu percebo aquilo que é a Eucaristia, como eu posso pensar em deixar a fé? Eu não consigo compreender, eu não consigo pensar em outro lugar, em outra religião, se não há Jesus na Eucaristia, se não há Ele mesmo presente na Santíssima Eucaristia. Se de fato os católicos crescem neste sacramento, crescem verdadeiramente, eu duvido que deixassem a sua fé. Duvido muito. Por isso,
Peçamos a Deus a graça de crer cada dia mais na presença do Senhor na Eucaristia. Que esperemos em Jesus e que o amemos. Que o amemos. O católico, ele precisa propagar a sua fé, sobretudo por meio da crença, ou seja, do crer na Santíssima Eucaristia. Nós precisamos fazer apostolado, evangelizar e trazer irmãos, novos irmãos para a nossa fé, falando sobre a Eucaristia, ensinando sobre a Eucaristia. Ó memorial da morte do Senhor, cada Santa Missa é um memorial da morte do Senhor, da paixão, morte e ressurreição, onde se torna presente esses mistérios da nossa fé, se renovam em cada Santa Missa. O pão vivo que dais a vida ao homem, ou seja, a Eucaristia que dá vida eterna, que dá vida divina ao homem. Que a minha alma sempre de vós viva, que sempre lhe seja doce o vosso sabor. Senhor, que a minha alma viva da Tua presença em mim, da Santíssima Eucaristia. Que vivendo e se fortificando a minha alma, possa viver contigo hoje e para sempre nesta vida. Bom pelicano, Senhor Jesus. Há um mito de que os pelicanos, quando eles não têm mais o que dar a comer aos seus filhos, eles então arrancam a própria carne do seu peito para dar aos seus filhos de comer. Por isso aqui São Tomás chama Jesus de bom pelicano, porque assim como o pelicano dá de comer da sua própria carne aos seus filhotes, Jesus também dá de comer a nós da sua própria carne. Limpai-me a mim, imundo, com o vosso sangue. Sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado o mundo inteiro. Todas as vezes que recebemos a Jesus na Eucaristia, somos lavados com o sangue do Senhor. Somos purificados. Somos fortalecidos. A nossa alma vai ficando mais forte, assim como o nosso corpo vai ficando forte quando se alimenta. E assim vamos criando uma barreira contra o pecado mortal e também vamos criando força para vencermos o pecado venial. Jesus, a quem agora contemplo escondido, rogo-vos, se cumpra o que tanto desejo, que ao contemplar-vos face a face, seja eu feliz vendo a vossa glória. Amém. Que todas as vezes que estivermos com Jesus, estivermos escondidos também com Ele, perto de um sacrário, que possamos pedir essa graça de um dia o vermos face a face. Meus irmãos, queremos terminar essa meditação agradecendo abundantemente a nosso Senhor por tão grande presente. Que sejamos católicos eucarísticos, que amemos a Santíssima Eucaristia, o tesouro, o maior tesouro da nossa igreja. E que peçamos uma fé verdadeira, uma fé católica,
para que a Eucaristia sustente a nossa fé. E contemplando a Jesus, nunca o deixaremos, nunca deixaremos a nossa fé católica. E todas as vezes que nos depararmos com essas palavras de Jesus, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo, que creiamos nessas palavras, que em cada Santa Missa nos lembremos dessas palavras, e que por mais que não vejamos a Jesus, que não sintamos, saibamos que precisamos apenas crer na palavra de Jesus, dele mesmo, que é a verdade. E por isso cremos firmemente neste Santíssimo Sacramento. Damos graças a Deus por esse tempo de oração e pedimos a graça de colocarmos em prática aquilo que meditamos. Com o auxílio da Virgem Maria, do nosso anjo da guarda e de São José. Muito bem, meus irmãos, nós vamos, ao terminar esse vídeo, nós vamos colocar para você essa oração do Adoro Te Devote, cantada de forma belíssima por alguns católicos chilenos que fizeram um clipe belíssimo dessa música. E nós vamos passar um trecho dela e vamos deixar também um link na prescrição desse vídeo para que você possa ver todo o vídeo no canal desses nossos irmãos católicos que fizeram um trabalho belíssimo. Então, que você possa assistir esse vídeo e também rezar, né, e pedir para que nós possamos amá-lo a cada dia mais nesse sacramento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.